Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa tão esperada live. Hoje vamos ter uma conversa com o professor Sérgio Morcelli, uma das referências no Brasil em matéria de matemática. Estamos todos ansiosos aqui na expectativa dessa live, mas antes de começar, antes de conectar, gostaríamos de dizer que as matrículas já estão abertas. Abrimos aí as matrículas para 2024. Estamos com um período promocional agora em outubro, 35% de desconto nas matrículas e as turmas do G3, do G2 ao 5º ano do ensino fundamental 1. E estamos aqui com a presença da professora Rosicleide, a nossa diretora pedagógica, a professora Luciene, a nossa coordenadora. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live, hoje com a presença especial do professor Sérgio Morcelli. Reforçando aquilo que o senhor Gustavo falou, nosso diretor, as matrículas estão abertas, a gente convida as famílias que venham nos visitar, venham conhecer um pouco do nosso colégio, da nossa proposta, venham ficar um pouco aqui no nosso convívio, tragam suas crianças para conhecer o nosso colégio, que serão bem recebidos. Então, a gente aguarda que vocês entrem em contato conosco. Os telefones estão divulgados aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp, Instagram. A gente aguarda aqui com o coração aberto, todos. O professor... Sempre que nós procurávamos o material, sempre via o nome do Sérgio Morcelli, e tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Congresso de Educação Católica que tivemos aqui em Salvador. Aí tivemos esse privilégio, essa honra de conhecê-lo pessoalmente, que nós já tínhamos conhecido pelas redes sociais, já tínhamos ouvido falar bastante. Olá, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, professor. Olá, o Gustavo eu conheci em Salvador, gostei muito de conhecê-los pessoalmente. E a senhora, pelo que eu sei, é a Rosicleide, certo? Sim, prazer estar com o senhor aqui mais uma vez, professor. Prazer. A gente se conheceu também em Salvador. Exatamente. Eu fiquei conversando com o Gustavo e aí não me recordei. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Sou a coordenadora aqui do Aurora. Estou ansiosa por essa conversa, porque também sou professora de matemática. Ah, tá, que legal. Ótimo. Então, estamos entre pares aqui. Professor, como nós sempre começamos aqui as nossas lives no Aurora, podemos começar com uma Ave Maria? Claro, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade de nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professor, estamos aqui nessa live há tanto tempo desejada, mas para iniciar,
nós já ouvimos falar do senhor e tal, mas gostaríamos, se o senhor pudesse se apresentar, explicar mais, falar um pouco do senhor e dessa experiência do senhor na área da educação nos últimos anos. Claro. Primeiro, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. A minha viagem para Bahia, para Salvador, foi muito legal. Conheci pessoas incríveis. Gostei muito de todo mundo que eu conheci aí. Incentivo os colégios que eu conheci, o colégio de vocês também. Eu sou favorável ao máximo possível de iniciativas particulares que descentralizem a educação, com novos valores, né? A gente precisa de um refrigério na educação. E até minha esposa pensou em mudar para a Bahia. Vocês são de Lauro de Freitas, né? Eu sei. Minha esposa, ela adora, e ela adora o Nordeste. Falou, vamos mudar para a Bahia, vamos para Salvador. Eu falei, vamos, quem sabe? E bem, eu sou pai, né, tenho 5 filhos. E de formação, primeiro me formei em engenheiro, mas nunca cheguei a atuar na área, porque já formado como engenheiro, eu comecei a dar aulas. Quando nasceu o meu primeiro filho, o Dante, o filho hoje tem 10 anos. Quando o Dante nasceu, eu estava num momento muito curioso da minha vida, porque eu dava aula simultaneamente em um cursinho voluntário para alunos de baixa renda comprovada que queriam ingressar no vestibular, ao mesmo tempo em que eu, num turno, né, à tarde, eu dava aula nesse cursinho e à noite eu dava aula de reforço particular, etc., principalmente para alunos de alta renda. Então, por ver o contraste, por presenciar essa situação de contraste, isso balançou muito um pouco das minhas convicções de educação para o meu filho. Porque, bem, eu tive contato com os dois extremos e vi que e nenhum deles estava isento de problemas. Os dois tinham problemas, os problemas eles eram de ordem diferente, mas que as dificuldades de aprendizagem, elas eram até semelhantes. Eu me surpreendi bastante com o que eu vi, né, dessa experiência que eu tive. E ali nasceu o desejo de eu me preocupar um pouco mais, né? Na verdade, me preocupar mais, é o que eu faço hoje, com a educação dos pequenos. Ensino infantil, ensino fundamental 1, foi o que eu acabei estudando, como assim, primeiramente com uma preocupação para os meus filhos, né? Eu pensei, bem, eles vão ingressar na escola, vão ter contato com livros, etc., materiais didáticos. Eu quero ter capacidade de avaliar o material didático. Eu quero conhecer os métodos que estão sendo utilizados hoje para o ensino, para a educação, porque eu estou por fora, não sei, né? Então, como pai, com o que eu trabalho hoje, ele nasceu no momento que meu filho nasceu, por assim dizer. E, posteriormente, eu fiz pedagogia. Então, hoje eu tenho as duas formações. E acabei me especializando ou focando mais, direcionando meus estudos para a área da matemática e produzindo materiais didáticos, porque eu vi que era uma lacuna, uma ausência, uma carência de bons materiais didáticos. Então acabei priorizando os meus estudos nessa área. Perfeito. Professor, como o senhor Gustavo falou no início, não sei se o senhor deu tempo de ouvir. Quando a gente estava buscando materiais didáticos aqui no colégio, logo no início, muito se falava no Sérgio Mosselli, né? O expoente do ensino de matemática. A gente nós buscávamos materiais na educação doméstica, no homeschool, e sempre o nome do senhor aparecia em primeiro. E a gente tinha muito vontade de trazer para a escola. Então, nesse ano de 2023, nós não conseguimos, né, em ordem prática, trazer. Mas conhecemos e fomos buscar. Então, o senhor te falou aí que o que motivou o senhor foi exatamente a educação dos seus filhos a partir do nascimento do Dante. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, assim, de forma prática, o que consiste o método Sérgio Mosselli? Como o senhor elaborou e o que consiste, de fato, o método matemático do Sérgio Mosselli? Bem, para a gente entender exatamente o que é meu método, a gente tem que entender um pouco do que é feito hoje, do que é considerado correto, do que se aprende hoje numa faculdade, por exemplo, de licenciatura em matemática ou em pedagogia. Principalmente pedagogia, né? Vamos focar aqui nos anos iniciais, ensino fundamental e também no ensino infantil. Então, quando a gente pega o referencial teórico
mais valorizado hoje oficialmente, por exemplo, a gente pode ter o nome do Gerard Verneau, a gente vê que as tendências modernas de ensino de matemática, elas rompem com paradigmas e com o que eles chamam de educação tradicional, né? Então, o que sempre foi feito passa a ser considerado como algo ruim, algo retrógrado, recebe uma qualificação pejorativa no sentido de os problemas educacionais que existem devem-se às práticas retrógradas e antiquadas, então a gente precisa superar isso. Aí a superação, ela vem com você rompe com aquilo que sempre foi feito, e aí muitas práticas novas elas entram em circulação, com a promessa de que elas serão bem-sucedidas e que nós vamos superar uma série de barreiras e problemas educacionais. E aí, essas ideias elas não são tão novas assim, na verdade, elas já estão em circulação há pelo menos uns 20 ou 30 anos, então já deu tempo de elas serem colocadas em prática. E os resultados que estão sendo colhidos, aferidos, eles não são tão positivos assim quanto eles gostariam que fossem, as pessoas que defenderam essas novas práticas educacionais. Então, por exemplo, uma das novas ideias que entraram em circulação, que estão presentes hoje na maior parte das escolas, dos currículos, é você romper com a ideia de que a matemática ela é graduada, né? Que os conhecimentos eles são erguidos um em cima do outro. Então, por exemplo, quando a gente pega a teoria dos campos conceituais, do Gerard Verneau, a gente vê que o campo multiplicativo ele é separado do campo aditivo. Então, isso permite, como esses campos eles estão relacionados ao campo aditivo, relacionado à adição e subtração, e o multiplicativo, a multiplicação e a divisão, o resultado prático é que você tem todos os conteúdos já sendo ensinados no primeiro ano. Então, e além de todos os conteúdos serem ensinados no primeiro ano, os conteúdos eles não são mais ensinados em termos de início, meio e fim, que é o que sempre foi feito. Você começa com o conteúdo básico, introdutório, e você, através de uma série de passos, onde você dá incrementos significativos de dificuldade, você consegue fazer com que o aluno domine um conteúdo. Então, essa ideia de dominar um conteúdo, ela também perde valor. Ao mesmo tempo que a separação dos conteúdos, e a sua separação, inclusive no tempo, ela começa a ser alvo de críticas. Então, a escola, ela, seguindo essas novas ideias, ela começa a passar desde o primeiro ano já uma salada de frutas de conteúdo. Então, no primeiro ano, o primeiro exercício proposto, ele pode ser um exercício de divisão. Só que quando você estuda a matemática elementar, você vê que a divisão, ela tem uma certa posição na escala de conhecimentos. Por quê? Porque a divisão, ela exige, a título de exemplo, o conhecimento da subtração. A divisão, ela é uma subtração. A subtração, ela, na verdade, a divisão é um tipo especial de subtração. Ela também exige estimativa, existe multiplicação, exige noções de valor posicional, de sistema decimal. Então, existe uma série de conhecimentos que têm que ser construídos, têm que ser trabalhados antes de você passar a divisão. Então, uma vez que você rompe com isso, você dá um passo que, na minha visão, a partir de tudo que eu vi, a partir de tudo que eu experienciei, um passo em falso, onde você ideologiza o ensino. Isso é uma verdadeira ideologização do ensino. Por quê? Porque você submete aquilo que realmente acontece ali a uma teoria. E aí, o que o meu material faz? O meu material, ele retorna para aquela visão gradual e passo a passo da matemática. Então, peraí, primeiro a gente precisa fazer o que vem antes, né? O que vem antes é antes. Então, eu busco sequenciar nos meus materiais o ensino da matemática como ele sempre foi feito. Então, primeiro, a gente tem a contagem bem estabelecida. Uma vez que a contagem é bem estabelecida, a gente vai trabalhar as noções de sistema decimal, de valor posicional, porque isso daí é absolutamente fundamental, é a base de toda a matemática, é isso. Quando a criança, por exemplo, ela lida com uma afirmação, com um fato, como 4 mais 8 igual a 12. Veja, se você escreve isso, você tem um 4, um algarismo 4, um algarismo 8, e o 12, ele é 1 e 2. A criança precisa entender muito bem que o 12, na verdade, é uma dezena de 2 unidades. Se ela não entende isso, ela tem dificuldades com isso, ela vai ter dificuldade com as 4 operações. Então, a gente precisa fazer um trabalho especial para que a criança compreenda as ordens numéricas, centena, dezena, unidade. E depois disso, você pode galgar nas operações, né? Você pode vir na adição, na subtração, na multiplicação.
e na divisão. Uma vez que você trabalha com as 4 operações para os números inteiros, então aqui nós estamos falando mais especificamente dos números chamados naturais, uma vez que você estabelece esse conhecimento, aí você pode dar um salto para estudar outros tipos de números, que a gente chama de frações, decimais e porcentagem. Então, a urgência da gente trabalhar o domínio das 4 operações para esses 4 tipos de números é a fundamentação teórica do meu material. A gente gradua isso e, aliado a essa graduação, a gente retorna a práticas que sempre foram feitas e que têm que ser mantidas para o bom andamento dos estudos, né? Como, por exemplo, a gente não apoia o uso de calculadoras. As calculadoras, elas são desrecomendadas no meu método. Não há espaço para calculadoras no ensino fundamental 1, no meu ponto de vista e na forma como eu conduzo as aulas. E também a gente retorna com a memorização das tabuadas. Então a gente trabalha com aquilo que funciona, comprovadamente. As 4 operações para 4 tipos de números apoiados com a memorização das tabuadas. Perfeito, professor. Eu, como professora de matemática, concordo plenamente, né? A matemática, ela é gradual. Não tem como eu explicar multiplicação sem antes passar para a criança a ideia da adição, uma vez que a multiplicação são sucessões, são adições sucessivas. E foi o que nos encantou, né? Foi o que nos levou a ter buscar o contato com o senhor, porque acreditamos nessa matemática que o método do senhor vem nos apresentando. Essa base, né, a ideia das 4 operações muito bem fortalecidas, vai dar para o aluno essa condição de passar para outros conteúdos mais elaborados, mas que fica muito complicado a gente chegar numa série logo no primeiro, segundo ano, como é que eu vou trabalhar a divisão sem ter visto a subtração? Então, aí eu tenho uma curiosidade, né? O senhor falou que começou dando aulas, né, de matemática, depois do Dante, foi buscar esse fazer pedagógico, com esse olhar diferenciado no alcance mesmo das aprendizagens dos alunos. Como é trabalhar com crianças, como é desenvolver todo o material didático, toda essa metodologia e ver a criança, né? O senhor tem um laboratório em casa, né? Como é que ver, porque o professor de matemática, o que ele quer é dinamismo em suas aulas, né? É ver o aluno motivado, é a gente poder estimular. Como é essa experiência? Como é que o senhor administra isso? Como é que o senhor faz? Como é trabalhar com essas crianças? Matemática desse jeito que a gente acredita ser o jeito matematicamente correto. Olha, veja, eu sou bastante realizado, assim, eu gosto muito a minha esposa, inclusive, entrou na live, e a minha alegria é produzir o material, aplicar com os meus filhos e o material ilustrado por ela, sabe? Então, eu particularmente sou realizado com isso. E todo o meu estudo, veja, isso eu acho que é algo bem relevante ser comentado. Quando eu voltei os meus olhos para o ensino dos meus filhos, né, falei, bem, peraí, eu estava, como eu disse para vocês, eu estava em extremos, né? Eu dava aula para alunos de baixa renda comprovada, ao mesmo tempo, no outro turno, eu dava aula para o colégio, reforço para o colégio mais caro da cidade. E eu vi ali dificuldades de aprendizagem muito semelhantes até, sabe? Aquilo me chamou bastante atenção. E aí eu, como pai, eu fiz uma coisa que marcou todo a minha visão educacional posterior, que foi o seguinte. Eu falei, bem, todo mundo sabe que o ensino no Brasil não vai bem, né? Você vai na esquina, você pergunta para a pessoa como é que está a educação no Brasil, a pessoa vai falar que não está bem, que nós somos os últimos nos exames internacionais. Então, se é algo
público e notório, todo mundo sabe disso. E eu pensei, mas espera aí, aonde o ensino está bem? Existe algum lugar no mundo onde a coisa está indo bem, onde os alunos estão aprendendo, as famílias estão felizes, né? Se sim, vamos descobrir o que eles estão fazendo. Aí uma pesquisa rápida, isso já tem alguns anos, né? Uma pesquisa rápida, eu descobri, existem aqui os exames internacionais, não sei o quê, e o país que fica em primeiro lugar no mundo é Singapura. Daí eu falei, bem, deve ser o método deles, né? Eles devem fazer alguma coisa especial, vamos descobrir o que eles fazem. Aí eu mandei um e-mail para a Universidade Nacional de Singapura, para o primeiro contato que eu achei, pesquisei no Google, e me apresentei como um pai, né? Falei, olha, eu sou pai de família, né? Nasceu meu filho, eu estou muito preocupado com relação à educação dele, né? A coisa aqui no Brasil não vai muito bem. E aí, vocês têm uma fama de terem os melhores alunos do mundo. E eu queria saber o que vocês fazem, qual é o segredo da educação de vocês. Existe algum recurso que eu deveria implementar, que eu posso utilizar? Materiais didáticos que eu poderia utilizar por aqui com meus filhos, né? Enfim, nada comercial, uma preocupação minha mesmo. E aí, a primeira resposta que eu recebi, ela foi muito marcante para mim. A resposta que eu recebi foi, olha, o sucesso... Isso o professor da Universidade Nacional de Singapura me escrevendo. Ele falou, o sucesso da educação em Singapura deve-se não a nenhum método educativo em particular, mas sim às mães de Singapura. Por quê? Porque aqui em Singapura, as mães, elas são muito participativas na educação dos filhos. Então, existe sim uma questão muito competitiva aqui em Singapura, onde os alunos fazem muita aula, eles estudam muito, porque eles querem passar nas melhores universidades, não sei o quê. Existe isso. Mas o mérito da educação se deve, claro, às mães. Por quê? Porque é muito comum aqui em Singapura, se você é um professor do primário, se você é um professor do segundo ano, ou do terceiro ano dos anos iniciais, a coisa mais comum do mundo as aulas são à tarde, então o aluno ele chega já em sala de aula com o capítulo estudado e com os exercícios todos resolvidos, cobrados pela mãe em casa. E aí eles chegam com dúvidas para o professor, e o que o professor faz? O professor passa desafios para eles, ele aprofunda a dificuldade dos problemas. Então você tem uma sala de aula onde... Opa, invadiram aqui o meu escritório. Estevão, dá oi aqui, ó, Jorginho. Fala oi para todo mundo. Então. Ele acabou de acordar. Estevão, você chama a mamãe para ela pegar o Jorginho para mim? O Jorge ganhou um castigo. Vocês estão ouvindo aí a realidade da família aqui, entendeu? Agora, um minutinho só. Deixa eu levar para eles, a gente já retorna. Vem cá. Vem cá. Você bagunçou toda a cama, Jorginho? Vai arrumar toda a cama. Professor, o senhor estava falando aí sobre estudo em Singapura e foi muito interessante, né? A gente estava ouvindo aqui. Gente, desculpa. É porque assim, ó, o Jorge acorda 4 horas e ele vem aqui e invade meu escritório, entendeu? A gente está com um delay aqui, viu? Então, deixa eu explicar, porque às vezes o senhor está falando, está demorando de ouvir. Hoje a gente está fazendo aqui Deixa eu falar um pouco de bastidor aqui, para quebrar um pouco o protocolo. A gente está com a mega produção aqui hoje, na nossa live. E aí a gente está com um delay. Às vezes, quem estiver em casa, até o senhor mesmo, não acha estranho que às vezes a gente está olhando para o retorno aqui. Porque uma presença, um convidado tão importante, a gente precisou de uma ajudinha técnica aqui. Mas, assim, o que nos chamou a atenção, foi o que o senhor falou, né, da questão que as mães, né, a educação formal que era esperado, na verdade não tinha nada, então era a educação doméstica mesmo, né, do que as mães passavam para os filhos. E, assim, eu vejo que as crianças se sentem muito à vontade, né? A gente vai chegar nessa pergunta, mas se sente muito à vontade com o método que o senhor desenvolve. E a gente percebe que para a criança tem que ser algo realmente atrativo, algo prazeroso, sobretudo matemática. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor conseguiu unir assim, elementos para que fizesse um ensino robusto, né, da matemática, o conteúdo propriamente dito, de maneira atraente para que as crianças sentissem prazer realmente. Eu vi recentemente o vídeo do senhor falando que
Matemática não tem erro, né? 2 mais 3 vai ser sempre 5. Independente dos elementos que forem feitos a adição, a soma, o resultado é o mesmo. E eu gostaria que você falasse um pouco do que atrai tanto as crianças com o método que o senhor desenvolveu. Tá, ótimo. Eu só vou concluir aquela ideia para mostrar assim, o primeiro norte que eu recebi foi justamente esse. Quando eu recebi uma mensagem de que o sucesso da educação lá se devia às mães, inclusive ele falou para mim uma época uma coisa bastante curiosa. Ele falou assim, ó, aqui em Singapura não existe homeschool. Esse negócio aqui tá por fora. Por quê? Por que você não vai matricular seu filho nas escolas se as escolas aqui são todas boas, entendeu? Não tem criminalidade, etc. E assim são seguras e tal. Então, naquela eu já entendi de imediato. Eu falei assim, beleza, então eu estou preocupado com a educação dos meus filhos. A primeira coisa que eu sei que eu preciso fazer eu preciso ser participativo na educação deles. Inclusive, como escola, o fator máximo para você conseguir bons resultados com os alunos é a participação dos pais. Os pais precisam, estar presentes, cobrando dever de casa. Então, até uma vez uma escola entrou em contato comigo e ela queria uma consultoria sobre recursos e tecnologias que eles podiam implementar para o ensino de matemática melhorar na escola. E eu falei assim, olha, esquece esse negócio de comprar 1000 tablets e 1000 recursos e 1000 brinquedos e não sei o quê, e investe na participação dos pais, né? Então faz os pais participarem, porque eu sabia que os pais lá eles estavam meio ausentes, né? Foca na participação dos pais, etc., que vocês vão ver os resultados decolarem, né? E aí tem uma série de abordagens que você pode fazer para aproximar os pais, mas assim, despertar, recordar os pais do dever gravíssimo que ele tem para com seus filhos. É basicamente isso. E a escola não gostou e nunca mais quis falar comigo, entendeu? Porque eles queriam a recomendação dos tablets e não sei o quê. Daí, enfim. Então, essa convicção da importância da participação dos pais já nasceu desde o início. Então, eu falei, bem, passava isso para minha esposa, a gente conversava bastante sobre isso. E aí, o método, os materiais, eles surgiram com o tempo, né? A minha esposa, ela alfabetizou os nossos filhos e ela, enfim, aprendeu posteriormente. A gente foi aprendendo, fomos estudando e fomos descobrindo muita coisa juntos, né? Materiais, recursos. E aí, o meu material, ele nasce de uma certa experiência que eu tive com as coisas que eu li, as coisas que eu estudei. A gente vê muito hoje esse conflito, sabe? É um conflito grave assim que existe, que ou a matemática ela é taxada de tradicional, no sentido de ser algo chato, algo indigesto, algo repetitivo, algo maçante, ou ela é taxada como algo que eles chamam em inglês, eles chamam de fuzzy math. Fuzzy math é como se fosse assim uma matemática bobinha, sabe? Uma matemática tola. Aquela matemática que é toda baseada em jogos, que é toda baseada em manipulativos, aquela matemática que não tem rigor, aquela matemática que não é séria, aquela matemática que é pura brincadeira. Então, se você pega, por exemplo, alguns métodos, né, alguns alunos do Piaget, inclusive, como a Constance Camille, ela propõe um ensino de matemática até o 9º ano dos anos finais, só baseado em jogos. Então, eu acho que isso é o outro extremo, né? Então, você tem esse extremo e você tem o extremo da matemática maçante, chata, repetitiva. E aí eu falo, bem, mas será que é realmente isso? Será que não existe um meio termo? E aí quando você vai ler os grandes autores, você começa a recuperar materiais antigos. Por exemplo, o material de matemática mais vendido de todos os tempos da história do Brasil é a aritmética do Trajano, que ele, inclusive, por curiosidade, né? Ele era professor de matemática e fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma coisa bem assim curiosa. E o livro dele teve mais de 140 edições. Aí quando você vai ver o livro dele, ele faz uma coisa interessante ali, o livro dos anos 1900. Então eu falei, peraí, nos anos 1900 eles tinham alguns entendimentos sobre o ensino que parece que se perderam, porque quando você vê o livro do Trajano, só um exemplo, só um dos vários livros que a gente pode encontrar, você vê que ele consegue conciliar o ensino com alguns jogos, algumas brincadeiras.
E eu falei, bem, então é possível fazer algo nesse sentido, né? Vamos buscar mais referências. Quando você vai ler Boécio ou alguns materiais da Idade Média, você pensa assim, nossa, a Idade Média, aquele, é isso que a gente aprende na faculdade, né? Aquele período máximo onde o ensino ele deveria ser regrado ao extremo, sem nenhum tipo de flexibilidade ou liberdade aos alunos, né? Aí você vai ler os livros produzidos de matemática na Idade Média e você vê que não é bem assim. Por exemplo, se você pegar um tratado de aritmética de Boécio, o primeiro problema que ele propõe para os alunos, o primeiro problema é engraçadíssimo. Quando eu li, eu morri de rir. Eu falei, gente, não é possível que isso aqui existe. Ele propõe um problema onde um passarinho convida uma lesma para tomar um café. E aí você tem que calcular, basicamente, baseado na distância e tempo e velocidade, você tem que calcular quanto tempo a lesma vai demorar para chegar no local de encontro do café. Aí quando você faz as contas, você descobre que a lesma vai demorar 252 anos. Então, na verdade, o passarinho estava pregando uma peça com a lesma. Ele não queria que a lesma fosse, né? Ele armou o negócio ali para a lesma não ir, entendeu? Então você fala assim, puxa, mas isso aqui é muito divertido, né? Aí quando você vai ler alguns outros autores consagrados, por exemplo, tem um autor chamado David Smith. O David Smith, assim, ele viveu e morreu combatendo as reformas no ensino da matemática de John Dewey, por exemplo. Ele fundou uma associação de matemáticos tradicionais, o David Smith. Ele escreveu livros para defender o ensino de matemática tradicional, clássico. Aí você fala assim, não, mas esse cara o ensino dele deve ser muito chato, né? Não é possível. Aí você vai ler o David Smith e ele escreve: uma aula de matemática sem um sorriso jamais terá sido uma boa aula. Então, você diz, não, mas como assim, né? Me enganaram, então, porque existem práticas que a gente pode implementar que eles conheciam que a gente não conhece mais. E aí, basicamente, assim, em síntese, né, resumindo, é que o ensino da matemática ele tem que conciliar duas coisas. Ele precisa conciliar o ensino sistemático com o que seja uma válvula de escape, um momento de recreação, um momento de diversão. Então, os jogos eles têm sua função no ensino, mas o ensino não pode ser baseado só em jogos. Da mesma forma, o ensino precisa ser sistemático, mas ele não precisa ser rígido ao ponto de não permitir uma brincadeira, um jogo ou uma forma de descontrair em sala de aula. O ensino sistemático significa que você vai traçar planos para o aluno, planos para a turma, planos de aprendizagem, onde você vai identificar onde eles estão, o que eles sabem nesse momento e aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero que meus alunos do segundo ano memorizem a tabuada. Eles vão memorizar a tabuada. E eu vou trabalhar para isso. Eu vou propor atividades, a gente vai fazer uma série aqui de exercícios, vão ter exercícios variados, eles vão memorizar a tabuada. Isso é um ensino sistemático. A gente traçou metas, a gente vai sair de um ponto que está aqui para um ponto mais elevado. Mas esse ensino não precisa ser bastante. Você pode trazer brincadeiras, você pode trazer descontração. Ainda mais quando você pensa em uma turma, uma sala de aula, a realidade de sala de aula é o seguinte: você tem, muitas vezes, um aluno com mais facilidade e um aluno com mais dificuldade. Então, por exemplo, se você tem 2 alunos com mais facilidade, por que você não prepara de antemão um jogo para eles? Então você propõe uma atividade para a sala. Quando todos terminam, os alunos que terminaram antes, eles podem sentar e podem jogar um jogo entre eles, um jogo que envolva matemática, que envolva algo que foi praticado em sala de aula. Então o ensino ele precisa conciliar as duas coisas. Ele precisa ser sistemático, mas ele precisa ter momentos de recreação. E aí, e até complementando, sabe? Aí que cabe a arte de ser professor. Porque você ser professor, você educar, a educação ela não é uma ciência. Ela não é uma ciência no sentido de que ela tem um passo a passo, o qual você cumpre e necessariamente, através de cumprir essas etapas e seguir essas regras, você obtém os resultados almejados. Isso não é. A educação ela não é assim. A educação ela é uma arte. O que significa ser uma arte? Significa que ela mistura esses elementos racionais dedutivos, do tipo assim, eu vou fazer isso, isso, isso e vai acontecer isso. Algo disso existe, certo? Então ela mistura esses elementos racionais com os elementos chamados irracionais. Irracionais não no sentido de algo sem sentido, algo que não faz lógica. Não.
mas no sentido de que você tem que ter o bom senso e uma percepção acurada para perceber coisas na hora e implementar na hora. Então você planeja uma série de etapas, você planeja a aula, você planeja o ensino de algo. Só que conforme você atua, conforme você ensina, você percebe coisas na hora que mudam o curso do que você planejou. Então você percebe que, puxa, isso eu posso pular, ou isso eu tenho que voltar, eu tenho que dar mais um exemplo, eu tenho que dar um exemplo a menos. Ou surge uma outra coisa que não está no script e você implementa aquilo que não está no script. Então isso é algo irracional. Por quê? Porque isso não foi planejado, isso não estava ali no nosso corpo de ação prevista. Então quando você vai dar aula, você tem que misturar essas coisas, né? A racionalidade do planejamento com a irracionalidade do bom senso, da percepção, para transformar o ensino em possível. Então, por causa disso que o ensino é uma arte. Perfeito, professor. Olha, para que melhor contextualização do que esse probleminha aí do tratado da matemática, não é? Então, a matemática, como o senhor falou mesmo, ela precisa ser... precisamos atender o rigor da matemática. A matemática, ela precisa ser sistematizada, sim. A matemática... Agora, isso não vai colocar a aula como uma aula, como o senhor colocou aí, né? Os alunos não precisam temer a matéria, mas o bom professor, ele conhece os seus alunos, ele conhece a sua turma, o plano de aula ele é totalmente flexível, né? De acordo com os ritmos, né? Os ritmos dos alunos, e é imprescindível, não tem como né, não consigo ver a matemática de outra forma que não tenha a necessidade dessa base que parte, né, do posicionamento, da ideia de 4 operações e sempre a gente trabalha o algoritmo, né, a gente tem sim formas de contextualizar e tornar tudo divertido, mas precisamos da ordem, porque o raciocínio mental ele tem que estar sistematizado no papel também. E eu tive, analisando todo o material do senhor, eu pude observar como é que o senhor pode explicar sobre o material desenvolvido, né? Essa metodologia. Eu gostaria de entender como é que é aplicado essa sequência de livros. Eu pude ver que lá nós temos primeiros números, primeiras lições, e analisando lá no site, eu vi também que tinha meu livro de números ligados, meu livro de tabuada, meu livro de divisão. E aí, eu gostaria que o senhor explicasse como é que, se existe uma sequência, como é que a gente aplica os livros, se um livro está contido, conteúdos de um livro está contido no outro, ou se esses livros em específico, eles são complementares. O senhor pode esclarecer, por favor? Claro. Primeiros Números é o nome que eu dei para uma coleção de livros da educação infantil. Então, educação infantil, basicamente, a gente está bem preocupado em estabelecer a contagem até 100. Então, uma vez que a criança ela consegue contar, ela consegue somar e subtrair. É basicamente uma graduação de dificuldade que existe. Então, por exemplo, assim, no ensino infantil, a matemática ela só tem 2 operações. Ela não tem 4 operações. Até essa questão de quantas operações fundamentais a matemática tem hoje, o pessoal considera que ela tem 7, né? Então, peraí, a gente precisa graduar a aprendizagem desde o início, né? Então, para começar no ensino infantil, se seu filho tem até 6 anos, se a criança tem até 6 anos, a matemática ela é simplificada até o ponto em que ela só tem 2 operações. São as 2 operações originais. As 2 operações são juntar e separar, que é o somar e o subtrair.
Essa é a preocupação do ensino infantil. Essa coleção a gente chama de primeiros números. Só que para você juntar e separar, veja, você não está juntando e separando pedrinhas. Você não está juntando e separando tampinhas, nem botões. Você está juntando e separando quantidades que são escritas e lidas através do nosso sistema decimal, com ordens, com dezenas, centenas, unidades, de tal forma que para você poder operar e poder compreender, poder ser alfabetizado em matemática, você precisa compreender o que sejam as ordens numéricas. Então o valor posicional tem que estar presente. Esse é o desafio. O desafio do ensino de matemática para crianças até 6 anos é a gente pensar que assim, a humanidade, veja, a humanidade ela demorou séculos para absorver, compreender e implementar o nosso sistema decimal de valor posicional. O nosso sistema de números é muito sofisticado. Por mais que ele pareça simples para nós, ele parece simples porque a gente nasceu usando, a gente tem contato com os números todos os dias. Então parece muito simples para a gente. Agora, quando você observa a história de implementação desses números, esses números eles são criados no século 6, 7, e eles vão ser implementados mesmo no Ocidente no século 18, século 17 e século 18. Se você pega tratados do século 15, século 16, eles estão falando que consideram esses números, os algarismos que a gente usa hoje, a forma, por exemplo, de escrever os números, como 99, 88, eles consideram isso muito difícil, muito confuso. Eles consideram até uma forma de perigosa de ser posta em circulação, porque os números são escritos de uma forma muito compacta, e por serem escritos de uma forma muito compacta, muito simplificada, eles podem ser facilmente adulterados. Existe um debate sobre isso. Então, assim, foram mais de 10 séculos até esses números serem compreendidos, aceitos e usados amplamente. E aí hoje, como a gente nasceu com eles sendo utilizados, como eles estão presentes em todos os momentos, em todo canto, né? Você abre o jornal, abre o celular, tem números para tudo que é lado, parece para a gente algo muito simples. Então, a gente, às vezes, por engano, a gente acredita que as crianças nascem também sabendo isso. Mas existe um processo de assimilação e entendimento, e a gente prevê essa aprendizagem no ensino infantil. Então, todos os autores eles são unânimes, né? Os bons autores eles afirmam que a parte mais delicada e mais difícil do ensino infantil é a parte do sistema decimal de valor posicional, né? Porque você não conta no ar, você conta com os nossos algarismos, com o nosso sistema numérico. Então, você simplifica as operações. 2 operações, a gente vai juntar e separar. No ensino fundamental anos iniciais, né, a gente está falando do 1º ao 5º ano, a matemática passa a ter 4 operações. Então, o juntar e o somar, eles ganham uma operação adicional. Então, existe uma forma de juntar, onde a gente faz vários, podemos dizer, montinhos com a mesma quantidade. Isso é multiplicação. Quando você junta 2 quantidades, você tem adição. Quando você junta uma mesma quantidade várias vezes, né? Então 2 mais 2 mais 2, isso são 3 2, né? 3 vezes 2. Isso é um tipo de junção especial. É uma junção repetida, uma adição repetida. Isso é multiplicação. Então a multiplicação ela surge no ensino fundamental, anos iniciais. E a subtração, que é o separar, ela dá origem a uma subtração especial, que é a divisão. Porque se você tem 20, por exemplo, dessas 20 pedrinhas, eu posso subtrair 5, depois eu subtraio 5, depois eu subtraio 5, depois eu subtraio mais 5. Eu acabei de fazer uma divisão de 20 por 4. Ou de 20 por 5, certo? Você tem 2 formas de interpretar essa divisão. Pode ser tanto 20 por 5, quanto 20 por 4. Então, essas operações, elas surgem como uma decorrência das primeiras. Então, as 2 tornam-se 4. E a gente vai trabalhar no ensino fundamental 1, anos iniciais, para transmitir essas 4, para que a criança consiga operar com as 4 operações para números diferenciados, inclusive os números quebrados, como se chamam os números decimais, as frações, e também a porcentagem. E esse conteúdo já passo nas lições de matemática, né, que é a coleção de ensino fundamental. Também na coleção de ensino fundamental, nessa etapa, a criança vai aprender a trabalhar com o sistema decimal e com o valor posicional, a ponto de escrever qualquer número e entender qualquer número e ler qualquer número sem restrição de tamanho. Então a criança vai compreender que as ordens e as classes elas podem ser expandidas, né? Assim como existem
novas ordens, né, dos décimos, dos centésimos e assim por diante. E aí, no ensino fundamental 2, a matemática passa a ter 7 operações, né? Daí, no caso, entra a álgebra. A álgebra é a matemática com 4 operações mais 3. Então, o logaritmo é uma operação da álgebra, a potenciação e a radiciação. Então, isso é um passo para o Fundamental 2, uma vez. Só que, assim, disso depende que a criança compreenda as 4 operações, porque as outras 3 são construídas também em cima das 2 primeiras. Então, é um ensino, é a forma como a gente gradua. E aí, o que acontece? Acontece que esses livros, eles têm o conteúdo colocado ali para ser absorvido por lições diárias. Então, se você pega, por exemplo, um material do 4º ano, é muito provável que você, no primeiro dia, faça... Por 5 dias você estude frações e depois por 5 dias, nas outras 5 lições, você estude decimais. Depois, nas outras 5 lições, você estuda resolução de problemas. Aí você revisa. Então, assim, nas lições, você consegue planejar um semestre de estudo. Então, nesse semestre, eu vou passar todo esse conteúdo. E você planeja e desenha as lições. Só que, no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, existem conteúdos que são chave, como, por exemplo, a tabuada, as frações. Então, para esses conteúdos chaves, a gente prepara esses livros de maestria. São materiais diferentes, são chamados livros de maestria, onde você, na primeira página, você vai colocar algo extremamente básico, algo que assim um aluno, sem nenhum pré-requisito, conseguiria entender aquela primeira página. Por exemplo, no livro de frações. Na primeira página dele, você desenha uma maçã dividida no meio e você fala assim, não tem nenhum número na primeira página. Você fala assim, ó, isso aqui são metades, certo? Certo? Então agora circule embaixo, circule formas que estão divididas em metades. Aí tem um círculo dividido numa metade e tem um triângulo dividido em 3 partes. Então assim, ó, um conhecimento muito básico. E desse conhecimento muito básico, você página a página fica só em frações. Você vai dando acréscimo de dificuldade até o ponto em que na última página do livro o aluno ele dominou todo o conteúdo de frações, do início ao fim. Então isso é o que a gente chama de livro de maestria. Sem esse conteúdo, por exemplo, sem o domínio dessa matéria, ele vai ter dificuldade na álgebra, vai ter dificuldade no ensino fundamental 2. E aí, nesse livro, a gente aproveita para a gente colocar a sequência correta do ensino dos assuntos, né? Como eu disse para vocês, hoje essa questão de sequenciamento de conteúdo é algo controverso. Existem pessoas que se opõem, teóricos que se opõem, materiais didáticos que se opõem ao sequenciamento do conteúdo. Por quê? Porque o conhecimento ele seria socialmente construído. Então, assim, basicamente, a teoria vigente na maior parte dos materiais didáticos e escolas hoje, etc., é que assim, você lança um conteúdo, como por exemplo, você lança o conteúdo adição de frações para um grupo de alunos de 10 anos, 8, 9 anos. E aí, a partir das suas conversas, das suas tentativas e erros, eles vão construir o conhecimento juntos. E por construir, por fazer esse esforço de construir o conhecimento juntos, o conhecimento vai ter um valor muito maior para eles do que se você chegar lá e falar assim, ó, primeiro faz isso, e depois você vai conseguir somar frações. Muito bem. Só que acontece o seguinte, acontece que como não existem mais os pré-requisitos de conteúdo, quando você faz isso, os alunos ali na roda, eles não conseguem descobrir junto o método. Na verdade, para você descobrir a forma de somar frações, não é tão fácil assim. Então, é muito diferente você, por exemplo, munir os alunos de conhecimento de referencial teórico, depois colocá-los para debater, e esse debate ser supervisionado no intuito de todos aprenderem o método e aplicarem o método. Isso seria ideal. Mas, na real, o que acontece é o seguinte, esses conteúdos são colocados ali e os alunos eles não são avaliados pela forma correta ou errada de responder frações. Eles são avaliados pela empatia que eles demonstraram na hora de trocar conhecimentos. Eles são avaliados pela forma democrática como eles debateram. Então fica um pouco, você foge um pouco da matemática para avaliar outras coisas, né? E aí como a gente propõe que seja o ensino? A gente propõe que o ensino seja graduado com, evidentemente, a participação do aluno.
Então, por exemplo, a gente vai somar frações, certo? Mas para somar frações com denominadores diferentes, o aluno ele precisa compreender o que seja um múltiplo. Se ele não compreende o que seja um múltiplo, ele vai ter muita dificuldade de somar frações, porque a gente precisa escrever frações equivalentes. Então, a gente trabalha de uma forma bem graduada. Primeiro a gente brinca, por exemplo, com divisores. Depois que a criança compreende o que são divisores, a gente vai trabalhar os que são os múltiplos. Porque, assim, para multiplicar e dividir frações, o aluno tem que compreender o que sejam divisores. E para somar e subtrair, ele tem que compreender o que sejam os múltiplos. Então, primeiro, a gente vai estabelecer múltiplos, a gente vai brincar com os múltiplos, vamos escrever múltiplos. Depois que a gente escrever múltiplos, a gente vai escrever frações equivalentes. E depois que você escreve frações equivalentes, você está preparado para calcular o que seja a adição de uma fração, que se baseia no MMC e se baseia nas frações equivalentes. Então, quando você traz... É aí que está uma coisa que esse método moderno não entende. Isso é uma coisa que eles não entendem mesmo. Que é o seguinte. Quando você ensina passo a passo, então você ensina para a criança o que é um múltiplo. E ela começa, quais são os múltiplos de 2? E ela fala 2, 4, 6... Ela compreende o que são os múltiplos. Depois disso, ela consegue escrever frações equivalentes. E aí você passa uma adição, uma adição de frações para ela resolver. Quando ela resolve, ela sente uma alegria verdadeira, uma satisfação por ter resolvido aquilo, que é uma satisfação intelectual. É uma satisfação de pensar assim, puxa, eu consigo fazer isso. A satisfação de você resolver um problema de matemática é uma alegria verdadeira. Só que essa alegria, ela não se pauta necessariamente no exercício estar bonitinho, etc. Não, ela se pauta no fato de o aluno olhar para aquilo e falar assim, puxa vida, isso parecia difícil, mas eu consegui fazer. É uma satisfação que todo mundo experimenta, sabe? Por exemplo, quando você conclui uma cruzadinha, um caça-palavras, você experimenta uma certa satisfação. Você fala, puxa, isso aqui foi divertido, entendeu? O que eu ganhei da minha vida de resolver uma caça-palavras? Não resolvi nada, mas eu comecei a me sentir desafiado e consegui fazer. Isso me deixou feliz. Então, a alegria, assim, os grandes autores eles sempre falavam da alegria de aprender matemática. E a alegria é essa, é a alegria que os alunos sentem no momento que eles compreendem de verdade um problema considerado difícil e eles concatenando várias ideias e puxando inspiração de locais distintos, de fontes distintas, eles conseguem resolver um problema difícil. E aquilo traz uma satisfação para eles que qualquer outra forma de ensino não traria. Então, a gente vê isso. Você passa um problema para o aluno e quando ele resolve isso, ele fica genuinamente feliz. Essa alegria da aprendizagem é a alegria que a gente busca. Só que ela depende do quê? De um ensino sistemático. Professor Sérgio Monselli, como nós comentamos aqui, tivemos a oportunidade de conhecê-lo no Congresso de Educação Clássica aqui em Salvador. E algo que foi muito marcante para mim, quanto para a Rose, quanto para a Luciene, foi o fato de nós vemos crianças com os cadernos de matemática, numa felicidade, num contentamento, querendo tirar foto com o senhor, pedindo autógrafo, entregando cartinhas, desenhos que tinham feito para o senhor. E eu pergunto se o senhor poderia comentar um pouco dessa satisfação que o senhor sente vendo a alegria, vendo o contentamento das crianças, não só com o método que o senhor fez, mas também tendo contato com o senhor, que foi o autor desse método. Foi algo que para nós aqui foi muito marcante. E acredito que não acontece só aqui, acontece em outros lugares que o senhor passa também. Então, isso é realmente surpreendente para mim, né? Porque já parou para pensar que alguém ia pedir para tirar foto com o professor de matemática? Então, assim, é meio inesperado, né? Na verdade, eu sempre brinco, as pessoas, né, vamos tirar uma foto, eu falo assim, puxa vida, primeiro professor de matemática tirando foto com os alunos, isso é inédito, né? E esse contato com os alunos, muitas vezes eu me emociono mesmo, sabe? Quando eu converso, ouço as histórias. Eu guardo com muito carinho as cartinhas, eu recebo cartinhas dos meus alunos, eu tenho aqui todas elas guardadas.
eu salvo, o pessoal me manda foto dos seus filhos com currículos, eu salvo. É muito legal, eu realmente me sinto realizado, assim, quando aconteço, enquanto pessoal e tal. Só que eu sempre falo, né, para toda mãe, todo pai que vem conversar comigo sobre isso, eu sempre falo assim, olha, o mérito disso, né, você tem colhido bons frutos na educação dos seus filhos. Você pode ter aplicado o material, deu certo, mas assim, o mérito é seu, entendeu? O mérito não é meu. Eu só fui um intermediário ali. Eu escrevi o material te ajudou de alguma forma. Agora, não sou eu que estou no dia a dia sentado ali com seu filho, sentado com seu aluno, estudando com ele. É você. Então, através de um recurso, através de um livro, vocês conseguiram estabelecer uma relação, um relacionamento de aprendizagem, de ensino, muito saudável. Isso é muito bom. Então, assim, isso é um mérito seu. Todo o mérito assim do bem da educação dos filhos, do fato dos filhos estarem aprendendo de verdade, ele se deve a esse vínculo que as mães passam a ter com seus filhos no momento que elas sentam para ensinar. No momento que o professor fala, não, puxa vida, eu vou fazer diferente, eu vou fazer acontecer aqui, e ele pega o material e senta com seu aluno para aprender. Então, eu fico muito feliz, assim, é uma alegria para mim, mas eu sempre recordo, olha, o mérito dessa alegria, o seu filho está feliz aprendendo, o mérito é seu, entendeu? Eu sou assim um coadjuvante bem escondido assim no fundo da peça que está acontecendo. Professor, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live e eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse assim, uma mensagem para essas famílias, né, que estão assistindo a gente agora, que ficaram muito felizes quando souberam que a gente traria o senhor aqui para o nosso colégio aqui em contato conosco. Se eu deixasse uma mensagem, né? A gente costuma falar aqui que a educação aqui no nosso colégio é uma educação onde caminha junto com a família. A escola e a família elas têm que ter o mesmo contexto, o mesmo propósito. E aí, assim a gente tem feito ao longo desse ano. Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para essas famílias, para que elas entendam o real propósito, né, da educação. Então, eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre a educação dos nossos filhos. E, é claro, a gente não vê com bons olhos tudo que tem acontecido. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos onde muitas coisas acontecem, né? Só que eu acredito que o esforço dos pais pode fazer com que as crianças cresçam num ambiente de pureza, num ambiente de verdade, de religião, de aprendizagem, de fé. Então, eu acredito, né, que a educação como um todo, ela depende da união dos esforços do pai e da mãe. Não importa qual seja a modalidade de educação que vocês escolham para os seus filhos, né? Se vai ser uma escola pública, se vai ser uma escola particular, se vai ser numa modalidade domiciliar. O bom alinhamento dos pais tem que prevalecer e a participação dos pais tem que prevalecer. Então, assim, planejem o ensino do filho de vocês. Planejar a educação é conversar sobre a criança. Então, no momento que você, puxa, vamos planejar aqui a educação do nosso filho, né? Nesse momento, vocês vão conversar sobre ele, vocês vão por falar, coisas novas que vocês nem tinham percebido vão começar a aparecer. Então, puxa, nós precisamos vencer isso, precisamos superar aquilo. Seria legal se esse ano ele aprendesse esse. Vamos recitar, vamos ensinar ele a decorar uma poesia. Vamos comprar um livro novo para ele, já está na hora dele aprender a ler, já não está na hora. E por somar esforços, muita coisa vocês conseguiram fazer. E o foco é esse, é educar os nossos filhos para o céu, sabendo que, por mais que os tempos eles estejam difíceis, né, a gente ouve rumores de tantas coisas que estão acontecendo, esses são os tempos que Deus escolheu para nós. Inclusive, acho que isso é o Salmo 144, se eu não estou equivocado. Esses são os nossos tempos que o Senhor preparou para nós. E, bem, vamos vivê-los com alegria, um dia por vez, e fazer o nosso melhor, participando sempre, né, na educação deles. É isso.
Professor, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-lo por todo esse carinho, por essa disposição, essa atenção, Generosidade conosco. generosidade com o nosso colégio e também agradecer mais uma vez aí todo esse carinho que o senhor tem pelas crianças, pela educação dessas crianças aqui no Brasil. Como nós começamos com uma Ave Maria, convidamos também a todos a terminarem com uma Ave Maria também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor, mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigada. Foi uma tarde diferente, mas muito satisfatória. Estamos muito felizes com a presença do senhor. Estamos mais ainda em poder trabalhar com o seu material em 2024. Com toda certeza. Uma alegria. Até mais. Tchau, gente. Foi um prazer. Até mais.